Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Se nota que hay buen ánimo. Bueno, queremos saludarles, darles una muy cordial bienvenida a este espacio. Queremos contarles que este espacio es gracias a la colaboración junto con Gonzalo y muchos amigos que forman parte de un camino y que, como en otras ocasiones, nos encontramos aquí para compartir, para aprender, para resonar. Y por mi parte, en este momento, me toca darles la bienvenida de parte de la universidad, de la Escuela de Psicología. Mi nombre es Claudio Araya, y digo mi nombre porque se está transmitiendo a Brasil también, para que sepan que por eso vamos a usar dos micrófonos, cosas raras que vamos a hacer. Soy parte de un equipo con el que trabajamos aquí y estamos muy contentos de recibir a Lama, a Gonzalo y a ustedes y poder generar esta instancia de coloquio, de conversación y de diálogo. Así que muy bienvenidas, bienvenidos, esperamos tener una buena tarde y un buen encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Claudio, por recibirnos con tan buen ánimo. Loreto también y toda la gente de aquí del lugar. Antes de presentar al Lama, también agradezco a Claudio, amistad de 25 años ahora. Y mucha práctica juntos también, muchas complicidades, siempre en relación a estos temas también, ¿no? El cultivo de la presencia, de la lucidez, de la compasión, de la autocompasión, muchos años, desde lo académico y también de lo experiencial. Claudio también trabaja aquí hace muchos años. ¿Cuánto llevas en la universidad? ¿20? Por ahí. 20 años. Las canas no son gratis. Y también eres director del Magíster de Mindfulness Relacional, con énfasis también en ese punto relacional, ¿no? Ese es un aporte específico del trabajo que hacen acá, que es un mindfulness encarnado y relacional, ¿no? Y siempre basado en la experiencia y muy inspirado en el trabajo de Francisco Varela también, de hace muchos años. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Lama Padmasamten, maestro budista que viene enseñando hace muchos años. Las canas no son gratis también. Lama Padmasamten también se llama Alfredo Aveline. Formado, estudió física, fue profesor de física, magíster en física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Enseñó física desde el año 69, puede ser, 69 hasta el año 94, dedicado a la física cuántica, investigación y docencia en ello. Trabajo duro ahí, Lama, y también desde muy temprano en su vida encontrando relación y afinidad entre la investigación de la naturaleza de la realidad, ¿no? Desde la mirada de la física. Yo creo que eso estaba en el corazón de su investigación científica, pero también desde su búsqueda experiencial a través de la práctica de meditación. Él empieza a meditar muy temprano también, en su adolescencia, encuentra el budismo. Ya a fines de los 60 y los 70 estaba meditando. Imagínate la cantidad de tiempo que lleva meditando este hombre, ¿sí? Y partió en el budismo Zen, tuvo su maestro Zen, y fundó el Centro de Estudios Budistas Bodhisattva el año 86, es decir, son 40 años ahora. Y en el año 93 conoce a su maestro en la línea tibetana, en particular en el linaje Nyingma, que es un linaje muy particular por su énfasis en la experiencia meditativa y en la búsqueda de la visión, el cultivo de la visión no dual, que quizás vamos a tocar algo sobre eso también, pero se conoce como un linaje que apunta a
a una experiencia última de comprensión directa de la realidad más allá de lo conceptual. ¿Ah? Y bueno, conocí personalmente al Lama hace un año, un poquito más. He ido ya varias veces a los centros budistas. Quiero hablar muy brevemente de eso, aunque sea el Centro de Estudios Budistas Bodhisattva, o CEBI, como le llaman en Brasil. Es una red de centros. En realidad hay 10 aldeas donde vive gente y practica gente, no monjes, sino que laicos, gente con líos, digamos, con familias, con parejas, con nietos, en fin, gente que trabaja, pero que tiene una búsqueda profunda, como lo tuvo el Lama hace 50 años, de comprender la realidad y entrenar la mente en una dirección de la salud, de la lucidez, en beneficio de todos los seres, ¿no? Que se conoce como la motivación de la bodhicitta, o la mente del despertar. Hay 10 aldeas y 50 centros urbanos en Brasil. Hay una página web que pueden ver de CEBB, Centro de Estudios Budistas Bodhisattva.com.br, org.br, perfecto. Y otra que es Asao Paramita, ACAO Paramita, que es llena de recursos. Muchos de los retiros están grabados ahí, se transmiten online, tal como estamos transmitiendo hoy. Entonces es una comunidad muy generosa, muy bonita en ese sentido, y la gente es súper cálida, súper humana. Entonces me impactó mucho esa comunidad y me impactó mucho la enseñanza del Lama, tanto que decidí invitarlo acá. A Chile tuvimos un retiro, ahora de jueves a domingo, sobre las 5 sabidurías y el camino del despertar. Tuvimos un encuentro con meditadores el miércoles pasado y hoy es el último evento, porque ya vuelven mañana con Raquel, con su esposa, también con Rafa, que es parte de la comunidad. Poli está aquí también visitando y acompañando, así que ha sido una visita muy prolífica. Y el tema de hoy es compasión y lucidez en las relaciones, ¿no? Y está abierto no a meditadores necesariamente, aunque puede que algunos de ustedes mediten también, sino que para todo el mundo, porque todos tenemos dificultades con las relaciones, ¿no? Son maravillosas y son difíciles también. Entonces es un campo de práctica muy, muy prolífico, precisamente porque son tan importantes en nuestra vida. Eso, gracias Lama por visitarnos, por acompañarnos. Okay. Yo creo que debería funcionar bien. No estamos... Está un poco bajo, creo. Entonces puedes usar esto. No, puedo usar acá. Yo voy a tirar esto. Apaguemos esas. Buenas tardes, buenas noches. Sean compasivos con mi español, sí, por favor. Si no, voy a hablar en portugués y ahí va a ser problema. Entonces, estaba comentando con Cláudio que, mirando sus rostros acá, yo creo que no es necesario el tema, porque tiene rostros destensionados, felices y compasivos. ¿Por qué hablar entonces de compasión? Sí. Para mí es muy interesante estar aquí al lado de la cordillera. Essas enseñanzas vienen de outro lado, de outra cordillera. É muito inacredible essas coisas. Em verdade, as enseñanças de los maestros tibetanos vêm de Índia. Então, os Mahasiddhas, especialmente de Mahasiddhas de Índia, sobem para o altiplano tibetano e de allá para cá. Meu maestro saiu de Tibete caminhando em direção à Índia, viveu 20 anos em Canadá, em Califórnia, e depois veio viver em Brasil, no sul de Brasil, onde temos o templo Kadroling. Então temos esse tema de compaixão em las relações.
alguma coisa complexa, eu creio, um pouco complexa. Pero temos uma visão para trazer. Essa visão empieza com aspectos coletivos, porque as relações são, em parte, definidas por identidades, pero as consciências, passo a passo, começamos a entender que as consciências são individuais, pero são em parejas, e são em pequenos grupos, e são em grandes grupos. Eu creio que é muito interessante mirarmos isso, porque a visão budista de consciência não é propriamente conectada a um indivíduo humano, ainda que os indivíduos humanos tenham consciências. Mas as consciências são muito profundas de compreender a questão da consciência. E um dos aspectos da palavra é o aspecto luminoso da consciência. Eu creio que é o aspecto que no budismo tibetano vai definir a palavra consciência. Para nós, usualmente, consciência é alguma coisa que pensa, que dá-se conta das coisas imediatas, das coisas que brotam de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e também das construções sutiles. Pero não há propriamente uma compreensão na forma como se dá em budismo. Por exemplo, a consciência usualmente tratada essa palavra diz respeito também à possibilidade de raciocínio, de causalidade, compreensão de causalidade, compreensão de linguagem. Pero no budismo o ponto principal é a luminosidade. Eu vou explicar um pouquinho isso, depois eu vou explicar as burbujas e as terras puras, as mandalas, coisas assim. Então, prepare-se. Buena suerte. Buena suerte. O aspecto mais importante, eu creio que é um aspecto determinante que pode nos propiciar outras formas de ajudar as pessoas. É o aspecto luminoso da realidade. Eu vou começar com um exemplo. Que exemplo? Tabuleiro. Sim, boa ideia. Por exemplo, um tabuleiro de ajedrez. Quando miramos as peças, não vemos a luz viene, miramos com os olhos, pero não miramos o que está verdadeiramente allá. Pero vemos peões, bispo, cavalo, a torre, rei, reina, isso. Pero é um tipo de alienação mental, entende? Isso não é verdade. O que há são peças de madeira ou de outro plástico, alguma coisa assim. Pero miramos um aspecto sutil que nós mesmos construímos. Aspecto mesmo que nós construímos. Então podemos entender o que se habla de luminosidade. Luminosidade é quando miramos algo e vemos uma construção que diz respeito a um estado mental ou algum referencial que nós usamos de ser a burbuja. Por exemplo, podemos mirar o tabuleiro, as peças, fora da burbuja do jogo, certo? Então, hacemos assim, guardamos todo.
Pero quando entramos na burbuja del juego, nossos ojos brilham com um brilho estranho. Assim, e surge uma identidade guerreira. E então miramos as peças com um sentido que está mais allá do que a realidade, a forma usual. É uma realidade elétrica. As peças surgem, o jogo surge, a identidade também é uma identidade elétrica. Tem uma duração, depois colapso. O jogo entra em colapso, guardamos todo e finaliza. Então, esse ponto de surgimento de um tipo de realidade, podemos usar as palavras de burbuja. É como se houvesse alguma coisa que nos involucra. O espanhol está melhorando. Nos involucra e quedamos atrapados a um tipo de visão e emoção. Em budismo Mahayana se diz, isso é, isso não é, pero isso é. Então se aleja de la visão dupla. Isso é ou não é. Isso é, não é, pero é. Então, quando conseguimos entender essas palavras, entendemos a burbuja, entendemos como, junto com a burbuja, surge a inteligência que parece ser a identidade, a inteligência que vai julgar. E essa inteligência surge como a identidade, a base da identidade que vai julgar. Nós nos sentimos sendo o julgador, pero em verdade não somos. Passamos a ser como um aspecto de luminosidade. Por exemplo, quando surgimos como o julgador e a burbuja do tabuleiro da realidade surge, este surgimento não é porque cheguei a alguma conclusão matemática. Não é porque há palavras-chave que eu repito muitas vezes, então aparece alguma coisa. Não. É uma mudança de la mirada. A mirada muda, eu passo a ver uma outra realidade, surjo como um personagem, e as coisas que miro agora fazem parte deste mundo que então surgiu, desta burbuja que então passou a existir. Se uma madre de bom senso chega, vai dizer, não, meu filho, não, reduzam a tensão, não, isso não é realidade, porque está atrapado nisso. Nós outros, nesse momento, estamos atrapados por las pantallas. Então, quando miramos as pantallas, entramos em outros mundos também, que são outras burbujas de realidade. Temos experiências cognitivas, atribuímos sentido a manchas, luzes que vêm da pantalla, temos emoções, interpretações. Assim. Então, isso é a qualidade da ação, qualidade. Sim, qualidade. Qualidade da ação luminosa da mente. A ação luminosa da mente produz uma realidade e passamos a operar dentro da realidade. Assim são as relações também.
podemos imaginar, por exemplo, duas pessoas hablando, cada uma habla desde sua burbuja. Não vai funcionar. E as pessoas começam a falar mais alto. Você tem que entender que não é uma questão de audição, nem de energia. É uma questão de burbuja. Pero se decimos, por favor, bajamos a voz, por favor, ponga-se em meu lugar, entenda a realidade como eu estou mergulhada, submergido. Pode ser todo errado, pero é o lugar onde eu estou. Me ajude a entender isso. Mire desde esse ponto. Então é muito mais fácil. Podemos pensar que os científicos estão livres desses problemas humanos. Só os psicólogos e outros seres inferiores aqui. Então, os científicos são muito mais allá, pero não. Miren, quantos erros têm feito. Quando pensamos em que a ciência está sempre promovendo visões mais amplas e realidades mais amplas, esquecemos de dizer ou pensar por que estavam atrapados em realidades menores antes. Porque não viam, porque creram em coisas que se provaram completamente equivocadas mais adiante. Como que com tanta inteligência os científicos estavam atrapados também em suas burbujas. É assim, quem tem a situação kármica, feliz ou infeliz de estudar física quântica, vai encontrar esses problemas. Porque quando miramos a realidade, vemos a limitação da física clássica. Pero a física clássica teve grandes realizações. Então parecia impossível negar a visão clássica, que perdurou por um longo tempo. Então a visão quântica vai incorporar a necessidade de descrever, junto com as coisas que estamos mensurando, estamos estudando, descrever junto os pressupostos todos que essencialmente são as burbujas onde os científicos estão mergulhados. Se chamam paradigmas, não? Paradigma. Assim, Niels Bohr descreveu a realidade independência das visões, que é uma coisa complexa, mas muito interessante de entender como a mente pode ser estruturada quase matematicamente por espaços de possibilidades, como é uma expressão que Wittgenstein passou a usar, que desenvolveu essa visão, que não pensamos livremente, pensamos segundo espaços de possibilidades. O que pode ser visto ou não há de ser visto depende dos espaços de possibilidades. Como quando trocamos internamente os espaços de possibilidades, é como trocamos uma burbuja por outra. Então as aparências mudam. Esse fenômeno é muito interessante. Pode ser visto facilmente conectado com a arte. As aparências que brotam de arte. Nós podemos ter arte gráfica em 2 dimensões, mas quando miramos, é muito interessante,
porque podemos ver três dimensões. Miramos um dibujo e há três dimensões. Há um caminho, árvore e montanhas, cielo infinito. Sabe, num dibujo de 2 dimensões. Vemos tudo isso. Como se pode ver? Se vê porque nós criamos luminosamente as aparências. Os japoneses têm essa simplicidade desafiadora de criar papel de arroz e usar humo negro e produzir montanhas com traços sem retoques e de movimentos únicos. Miramos aí uma complexidade de árvore, montanha, luzes, céu, água. Vemos todo, porque os olhos constroem luminosamente. Então, a construção luminosa é essencial de entender. Esse ponto, muito importante. Por exemplo, no teatro, montamos uma história com personagens vestidos e surgem as emoções. Algumas vezes também, como acontece no cinema, os artistas são tomados por la história e passam também a desenvolver relações intensas, relações com emoções entre si mesmos. Passam a viver os personagens fora do cenário. Assim é nossa mente. O aspecto luminoso é determinante. Pero quando vamos mirar a questão das relações, temos que ver então como construímos as relações, como construímos luminosamente os espaços. Algumas vezes, para tornar isso mais enfático, eu lembro a situação, por exemplo, quando um ninho nasce, a madre tem a opção de mirar e dar nascimento ou não. Necessitamos um nascimento biológico, mas necessitamos um nascimento em uma burbuja familiar. Temos que abrir espaço para acolher uma pessoa. E assim também é fácil ver como a sociedade, a comunidade mais ampla, precisa abrir espaço para os ninhos em geral. Os ninhos de diferentes raças, diferentes origens, têm que abrir espaço para as famílias que chegam, ou não. Então, estamos em uma situação, eu creio que hoje, no mundo todo, e também em Chile, se habla de los como se diz, de las pessoas que vêm de outros países, dos imigrantes. Essa é uma questão. Se nosso coração pode abrir espaço e dar nascimento, não apenas receber, pero integrar. Integrar significa dar nascimento. Essas pessoas podem ser invitadas a ser isso ou aquilo, e invitá-los para lugares elevados. Quando não invitamos, eles têm que encontrar, de alguma forma, algum espaço. Muitas vezes, eles também não querem, também não se abrem para a integração, para o nascimento em outra cultura. Por exemplo, há brasileiros que preferem torcer por Grêmio, Inter e outros, Flamengo e outros times de lá e vivem cá. Eu não entendo isso. Nos 2 últimos anos estou vivendo agora em Paraná. Saí do sul do Brasil,
de Rio Grande do Sul e viver em Paraná. Chegando lá, pensei, vou me integrar com a comunidade. Quais são os times acá? Me disseram, quais são os equipos acá? Me disseram, estão todos na Série B. Eu não consegui essa integração. Né? Aí segui como equipo, claro, lá melhor. Então agora há esse desafio, como fazer? Vocês veem, em Europa hoje, não houve mesmo esta integração de uma população muito ampla e tem problemas. As populações falam outras línguas, não se sentem franceses, por exemplo, não se sentem alemães, se sentem alejados. Assim, é um problema muito grave. Pero isso não se limita aos estrangeiros. Por exemplo, dentro do próprio país, como o Brasil, não é fácil imaginar que todas as pessoas são integradas a espaço para eles. Por quê? Porque há setores da grande população que têm sentimentos próprios. Esses sentimentos podem ser sentimentos que não querem dar nascimento a outros seres. Simplesmente. Não criam isso. Ou criam nascimentos inferiores. Assim. Então isso é uma questão luminosa, da luminosidade da mente. Por vezes não é uma questão de raciocínio. A pessoa diz, não, todos são iguais. Pero não sente, de fato, não dá esse nascimento a esse nível. Então, aqui eu estou introduzindo exemplos da questão de luminosidade da mente, como isso opera. Assim. Quando vamos trabalhar isso a nível individual, também por vezes nós outros miramos as nossas identidades e também não acolhemos aquilo que estamos fazendo, as possibilidades que temos. Então temos problemas internos. Nossa identidade também não é satisfatória para nós outros mesmos. As burbujas de realidade que nós outros estamos operando não são boas para nós outros. Temos um tipo de rechaço para as situações que nós outros mesmos estamos vivendo ou construindo. Aí, quando vamos nos encontrar, nem sempre podemos mirar um ao outro dentro das mesmas burbujas. Dentro de uma casa, há uma madre que tem sua própria visão. Se a visão da madre inclui, é capaz de penetrar no mundo de cada um dos outros e ajudá-los dentro de suas situações específicas, essa é uma grande felicidade. Se não consegue, surge uma tensão do tipo, o outro não me acolhe, não me entende, não me apoia, eu hago todas as coisas em casa, ninguém me entende, eu me sinto sobrecarregada. E eu creio que as madres e padres têm mais habilidade de entrar nas burbujas dos outros do que os outros tinham para entender padre e madre. E se há a felicidade de poder haver um diálogo dentro dessas burbujas de cada um, isso é muito maravilhoso. Também existe uma outra questão. As identidades, como são descritas no budismo, elas começam com 3 animais. Assim. O primeiro
es lo cerdo, el jabalí. Usualmente se usa a noção de cerdo, pero eu prefiro javali porque javali é cerdo mais assumido, com cabelos ao vento, tem ideias. Mais parecido com nós outros, entende? Então, pelos soltos. Então, o javali é o centro da identidade. Nós outros temos um tipo de orgulho, vaidade, uma fijação a escolhas, eleições que tenhamos hecho, e isso caracteriza nós outros mesmos. E simplesmente vamos segundo as eleições. E está tudo definido, está pronto. Esse é o comportamento do javali. Tem força e identidade, e vá. Pero quando temos essa característica, surge um segundo animal que brota da boca de javali. É o gallo. El gallo. Vai aprender espanhol com o tempo. Vou voltar ao Brasil, vou estudar. El gallo. O gallo significa assim: se temos uma identidade consolidada dentro de nossa burbuja, temos muitas coisas a fazer. Vocês entendem? El gallo significa ação interminável. Temos sempre muitas coisas para fazer, porque estamos buscando outras coisas e buscamos avançar, estamos constantemente conectados, pero conectados segundo o javali e segundo a burbuja. Se trocamos de burbuja, trocamos de javali, é o mesmo. O gallo vai ser demandado. Nós temos que surgir e fazer muitas coisas. Todas as coisas que hacemos se perdem constantemente. Então, temos que seguir refazendo-as constantemente, trabalhando. E mesmo que las produzimos, surgem ameaças que podem enfraquecer o javali e enfraquecer o gallo. Então surge o terceiro animal, que é a serpiente, que significa a defesa. Então nós todos necessitamos de estruturas de defesa. Temos estruturas de defesa prontas, listas, que dependem da burbuja. Se migramos de uma burbuja para outra, defendemos outras coisas. Por exemplo, estamos na burbuja de nossa casa e vamos ao trabalho. Em nossa casa defendemos algumas coisas, no trabalho defendemos outras. A descrição do javali de trabalho é diferente do javali doméstico. Temos outras prioridades. A casa, o gallo faz outras coisas. No trabalho, o gallo é demandado para outras coisas também. É assim. Então, criamos universos que, por vezes, competem. Por exemplo, estamos ao trabalho, recebemos uma mensagem que se dirige ao javali doméstico. Seu filho está com febre. Você tem que fazer alguma coisa, está chamando você. Eu não, aqui eu sou o javali do trabalho. Então não pode, o javali doméstico não está presente. Não podemos fazer isso. Temos uma questão. Assim.
Então temos esses tipos de conflitos que são conflitos internos, na forma como vamos construir a realidade e viver a realidade. Assim. Então, temos esses três animais como base, mas não discutimos isso, simplesmente operamos os três animais. Esses três animais são descritos também na medicina tibetana. Por quê? Porque são fonte de enfermidades. Os três animais são descritos como orgulho, como codícia e rabia. Estou indo bem. Então, temos esse aspecto de orgulho da identidade na fixação. Esse orgulho, ele é conectado à incapacidade de mirar mais allá da burbuja. Então, por vezes, é chamado também de ignorância. Pero ignorância no sentido de visão contaminada. Quando estamos, por exemplo, jogando em um tabuleiro com nosso irmão, com alguém que temos uma boa conexão, podemos flutuar um pouco. Eu não sei se eu quero ganhar dele. Estamos jogando com um hijo, por exemplo. Não sei se eu quero ganhar. Então, aí essa questão, mas eu creio que quero ganhar, sim. Então, é interessante isso. Como podemos surgir de uma forma ou outra. Pero os três animais estão presentes. Mesmo que um hijo nos ganhe, a serpente vai dizer, você está um pouco débil. Você deveria melhorar alguma coisa. Se seu hijo está ganhando de você está com um problema. Então, temos essas questões, porque o javali está preso a uma burbuja. Esse é o ponto. Quando saímos de uma burbuja para outra, o javali opera de outra forma. Do mesmo modo, o gajo e a serpiente. Assim. Então, esses três seres surgem como manifestações luminosas. Nós construímos essas manifestações. Pero nós quem? Essa é outra questão fundamental em psicologia budista. Porque, em verdade, nós não somos os três animais. Nós somos uma realidade mais profunda de onde os três animais são construídos. Essa é a razão pela qual, por vezes, construímos de uma forma, depois de outra forma, depois de outra forma. Sempre temos o recurso de construir ainda de outra forma, infinitamente. Podemos experimentar, por exemplo, que durante nossa vida já vivimos muitos tipos de javalis, de serpientes e de gajos. Pero, em nenhum caso, nos quedamos efetivamente firrados em alguma dessas expressões. Vamos cambiando. Então, se vamos cambiando, nunca fomos nada do que apareceu. Era um tipo de construções luminosas. Não éramos aquilo, mesmo que nos sentíssemos assim. Mesmo que descrevêssemos a realidade de uma certa forma, aquela realidade também, das burbujas, cessou. Então, o que nos dá a sensação de continuidade, de existência contínua que temos?
Então, esse ponto, em la psicologia budista, é descrito como a grande abertura. A grande abertura é um nome porque sua função é produzir outras coisas e outras coisas. Então, temos um centro luminoso, sem definições prévias, de onde as definições podem ser traídas. Então, em la tradição védica pré-budista, por vezes se diz que nós somos uma estrutura kármica, previamente determinada. Pero, mesmo em las tradições védicas, quando vamos mirar com mais atenção, há uma coincidência com a visão budista de que karma não é fijo. Não há uma estrutura fija de karma. Nós podemos ultrapassar todas as estruturas. Nós superar. Podemos superar todas as estruturas. Nós quem? Essa é a grande abertura. Então, quando miramos uma estrutura fija, se olharmos com muito cuidado, vemos que foi construída em algum momento. Não precisamos estar atrapados a essas construções. Podemos recuar ao ponto de uma liberdade de onde essas construções se produziram. Assim. Então, esse é outro ponto. Então, temos a luminosidade que vem como uma ação dessa abertura e nos faz surgir como identidades em burbujas. Isso vamos denominar como consciência. A consciência produz as burbujas e as identidades e as percepções de realidade. Então, a consciência tem esse aspecto amplo e esse aspecto luminoso. E a consciência tem também a capacidade de reconhecer o que estamos construindo. Por exemplo, construímos nossa identidade, podemos reconhecer isso. Construímos o sentido do tabuleiro e podemos reconhecer que estamos fazendo isso. E podemos reconhecer o que está construído como as peças do jogo. Não há realidade, pero eu creio e reconheço a criação como uma existência. Então, em budismo, um ponto muito importante também, que eu poderia dizer que é o terceiro ponto importante em psicologia budista, que difere um pouco da psicologia usual, é que as consciências não dizem respeito a personas. As pessoas vão brotando da consciência que é ampla. Podemos brotar de vários modos sucessivos que não precisam guardar uma conexão entre si. Por exemplo, a consciência doméstica não necessariamente tem uma conexão com a consciência de trabalho. Por vezes está errada. É competitiva. Então, a consciência ampla tem a capacidade de construir as identidades, as burbujas e o reconhecimento do que pertence à burbuja, como as peças do jogo. Então, os maestros perguntam: onde está a consciência? Onde? Assim, espaço físico. Em que lugar? Onde está? Aí não conseguimos localizar. Assim, não conseguimos localizar que esteja atrás dos olhos, atrás dos ouvidos. A consciência é alguma coisa que
está antes da definição de las coisas. Por exemplo, quando dormimos e sonhamos, não necessitamos de olhos, ouvidos, etc., para ver as coisas. As luzes são internas, e aparecem. As identidades aparecem, pero não dizem respeito às burbujas do estado acordado. Construímos estado despierto. Não, as visões não dizem respeito às burbujas do estado acordado. São outras burbujas que se constroem por luminosidade. Então, a consciência luminosa não dorme. Também não é personal, não é de alguém com carteira de identidade. A identidade que aparece na carteira é construída desde a consciência ampla. E aí, começamos a olhar uma outra coisa, que é muito importante também, que é as consciências coletivas. Se começamos a mirar a biologia, vamos ver seres outros, como hormigas, como abejas, que têm comportamentos coletivos que não necessitam falar entre si para tomar as decisões. Se as abelhas precisassem uma assembleia e definir por voto, as decisões estavam perdidas totalmente. E como lo hacen? Como os peces em cardumes, como os pájaros em cielo, como hacen? Então, há as consciências coletivas, como as índias em los estádios hacen. Assim. Então, há uma possibilidade clara de las consciências coletivas também. Para nós outros, esse é um ponto muito importante, porque como podemos produzir consciências coletivas que nos levem em buenas direções. Como fazer isso? Então, nós temos um laboratório, usamos isso também. E usamos isso também como um método de ação social. Por exemplo, uma forma é o que falamos como as mandalas. As mandalas são uma estrutura coletiva. Do mesmo modo que as burbujas são coletivas, as mandalas são coletivas, as terras puras são coletivas. Produzem consciências coletivas também. Uma forma que eu não vou entrar numa abordagem muito extensa, mas eu vou trazer um exemplo. Como uma comunidade que se instalou próxima à SEB, em Viamão, Rio Grande do Sul, que foi uma invasão. Havia um terreno aberto, entraram e começaram a construir casas. E era muito próximo do nosso centro. Então, nós estabelecemos uma conexão com eles, imediata. E muitas pessoas pobres, que não tinham outros lugares, e aquele terreno estava sem uso. Pero tinha uma estrutura com água, com esgotos, e tinha muitas facilidades, pero eu creio que havia alguma questão judicial que se arrastou por anos, e os proprietários não tinham interesse, porque eram estrangeiros, e então aquilo ficou assim. E repentinamente eles tomaram conta do espaço. Pero tinham muitos problemas. Eles também não se conheciam muito bem. Então ajudamos. Hoje um momento muito interessante,
que pensou assim, é como que uma tecnologia social. Tecnologia social começa com um contato individual, uno a uno. Se bate nas portas e se diz, eu sou de centro budista, estamos aqui querendo receber ustedes. Então, para nós outros era muito interessante saber se tem, de onde vieram, que está funcionando bem aqui com ustedes, o que está faltando aqui para ustedes serem ajudados. Então, se estabelece uma conexão uno a uno. Eu creio mesmo que o trabalho social não é coletivo, é uno a uno. O trabalho espiritual é uno a uno. Há que chegar em uma pessoa, estabelecer uma relação personal. Depois temos um número crítico de pessoas que já temos uma certa relação. Então, há um momento, que pode ser semanas ou meses, em que vamos invitá-los para sentar em roda e pensar sobre e imaginar o que de bueno pode ser feito em la comunidade. Se simplesmente vamos perguntar suas propostas, isso nem sempre vai dar certo, porque não vão coincidir. Então, há uma tecnologia social também, que se pergunta o que está andando bem e o que se pode fazer para ampliar o que está andando bem. Não se pergunta o que não está andando bem. Se pergunta o que está andando bem. Se perguntamos o que não está bem, as peleas iniciam. As pessoas se acusam uns aos outros e acusam não sei bem o que mais, e aí uma peleia infinita. Então evitamos conscientemente isso. Perguntamos o que vai bem e como podemos fazer para melhorar isso, que ideias têm. Foi um momento muito interessante esse, porque as pessoas chegavam, não respondiam a essa pergunta. A primeira parte seria, você se apresenta e depois diz isso. Nem se apresentavam muito. Eles não estavam acostumbrados a serem ouvidos. Então, quando sentamos em roda, todos passamos a existir uns para os outros. As pessoas se levantavam muito emocionadas, porque não estavam acostumbradas a falar e os outros ouvir. E assim discursos espantosos. E todos os discursos eram acolhidos, porque ninguém interrompia. Aquele era um momento muito importante. Pero cada que falava ali tinha nascimento diante dos outros. Passava a existir. Quando caminhava por la comunidade, os outros reconheciam e passava a se reconhecer. Então surgia uma consciência coletiva, em algum modo, conectada a essa experiência. Pero em meio a essa reunião surgiu o quê? Necessidade de uma escola, necessidade de um espaço que poderia acolher os ninhos e ninhas. Quando as madres e padres vão trabalhar, onde deixar seus filhos. E eles necessitavam também que houvesse uma parada de ônibus, autobus, pudesse parar, recebê-los, que pudesse descer e subir. E aí necessitavam de auxílio de saúde, auxílio de alimento. Essas coisas todas foram aparecendo. Então, no final de uma reunião como esta, surgem muitas ideias. Essas ideias, como surgem nesse ambiente, elas se tornam pontos de convergência de todos eles. Eles passam a existir com identidades na relação com o grupo que estava já. Eles passam a existir.
Porque a existência dentro de uma burbuja é alguma coisa que a burbuja inteira se refere a alguém. O restante da burbuja se refere a outro. E assim, eles necessitam um ponto de convergência. Esse ponto de convergência eram os sonhos que todos começaram a entender que realmente, sim, seria muito bueno o autobus parar acá, seria muito bueno termos auxílio de alimentação, auxílio de saúde, algum espaço para os ninhos, e outras coisas foram aparecendo. E assim, aquilo produz uma consciência coletiva. Quando eles se encontram novamente, essa consciência produz a linguagem de um para outro. Assim. Então surge uma direção coletiva. E isso é uma consciência que passou a evoluir naquele lugar. Então muitas coisas foram feitas. Muitas deram certo, outras não deram certo. E parte dos sonhos... Hoje a comunidade está muito desenvolvida também. Desarrollada. Há uma escola que o município, a cidade, a administração da cidade construiu. Uma escola, eles têm auxílio alimentação, eles têm também como seriam apoiados nas questões de saúde, vacunação. Assim, estão todos, num certo sentido, cuidados. Mas eles têm outros problemas, como de seguridade, há tráfico também, tráfico de drogas, há gangsterismo. Grupos chegam à noite e tomam conta de parte das coisas e ameaçam as pessoas. É uma coisa assim. Mas estão indo bem melhor agora do que em outros tempos também. Então, esse é um exemplo. Nosso grupo opera também desse modo. Quando queremos fazer alguma coisa, então usamos isso constantemente. Pero nosso grupo funcionamos um pouco assim, por exemplo, temos práticas de meditação e estudo, especialmente as práticas de meditação. Quando terminam as práticas de meditação, sempre há uma conversa, uma charla, uma conversação aberta. Então, os problemas aparecem. E aí pensamos, como vamos fazer? E assim, algumas pessoas têm ideias e entendemos, sim, eu creio que assim é melhor. Então, os mais engajados, muitas vezes surgem como voluntários, mais engajados para mais comprometidos com aquela ação, eles surgem naturalmente com energia e começam a operar. Se não há energia, melhor não fazer. Entende? Melhor não fazer. Então, nós não usamos um processo de designar e cobrar que as coisas sejam feitas. Pero há um brilho de realidade que usualmente se manifesta e todas as pessoas se alegram. Quando miramos, por exemplo, como nós mesmos podemos melhorar nossas identidades e operar de uma forma mais equilibrada, então usamos outros referenciais também. O Buda explicou, estou muito lejos do tempo. Nos quedan 20 para cerrar. Só temos 20 para encerrar? Estou no primeiro terço do que haveria de falar. Não. Então, eu creio que eu vou encerrar aqui, porque eu gostaria de ouvi-los também. Assim. Então, quando vamos pensar como posso melhorar, então o Buda explica o nobre caminho de 8 passos. Então, explica as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, que eu não vou explicar.
Porque não há tempo, entendeu? Sim, pero essencialmente evitamos as ações que vão produzir sofrimento para nós outros e para os outros também. Não é uma boa ideia, não é? Assim, não mire Trump. Melhor fazer boas ações, sim, olhar para os outros e produzir ações que vão reverter em felicidade para os outros e para nós outros mesmos, muito melhor. Então, isso, a base da moralidade é o bom senso, não é uma regra, é um bom senso. O sentido comum. O sentido comum. E disso, terminamos descobrindo que temos boas ideias sobre o que fazer, mas não conseguimos fazer. E aí, a importância da meditação. A meditação nós pacificamos e ganhamos a capacidade de dirigir nossa mente. Assim. Então precisamos disso. E precisamos entender também em que direção vamos impulsionar nossa mente. E assim vêm as ensinanças, sempre desse modo. Vamos mirando o que vai produzir mais benefício, o que vai produzir menos problemas. Então eu vou parar por acá e passo a vocês. Bueno, muchas gracias. Momento. Obrigado. Bueno, muchas cosas que decantar. Solo quisiera detenerme en un par de puntos como resonancia de lo que escucho y pensando también en cómo poder llevarlo a la práctica, que es algo que a mí me motiva mucho también. Y primero quiero destacar algo que me gusta mucho de lo que escucho, que tiene que ver con la metáfora de la burbuja, ¿no? Que me parece muy sutil, la metáfora y la burbuja. Y me parece muy lúcido, ¿no? Porque creo que constituye un espacio y a la vez, creo que esa es la virtud de esa metáfora, no es un espacio sustancial ni definitivo, sino que, como explicaba el Lama, genera espacio, pero a la vez es virtual en un sentido como de que se constituye y después desaparece y se constituye nuevamente. Eso a mí me parece una metáfora muy lúcida porque abre posibilidades, permite explicar a mi gusto cómo podemos estar de pronto sumergidos y enfrascados en dificultades, pero de pronto uno logra tomar conciencia que es parte de un juego, no sé, la metáfora del ajedrez también, ¿no? Hace poco jugaba con mi hijo ajedrez y me quería ganar. Tiene 9 años y yo estaba conflictuado. Estuve muy conflictuado. No lo dejé ganar. Dije, no va a ser bueno eso, pero mejoró mucho. Estuvo a punto de ganarme. Y estuvo muy contento también de que estuvo a punto de ganar. Me hizo jaque. Fue muy bonito eso. Y después guardamos el ajedrez y hicimos otra cosa. Entonces fue muy bonito como ver que uno puede habitar burbujas distintas en distintos momentos. Eso para mí quiero rescatarlo como de gran valor, esa metáfora.
Y lo segundo y último que quiero destacar, que a mí me parece que creo que hay muchos puentes que se podrían establecer desde ahí, es la mirada apreciativa que escucho, ¿no? Como la mirada de reconocer lo bueno, de partir desde ahí y desde ahí construir burbujas. Creo que hay conexiones con la psicología contemporánea, la indagación apreciativa, la psicología contemplativa, por supuesto. Creo que es un punto donde uno podría seguir desarrollando reflexión y desarrollando tecnología social, que nos ayuda a vivir un poquito mejor. Eso, por mi parte. Gracias. Bien, gracias. Voy a conectar un par de puntos también y voy a tomar algunos elementos de la terapia centrada en la compasión, a propósito de lo que venimos hablando. Un punto esencial en la visión budista, en la práctica del Dharma, es el reconocimiento de que hay un espacio de libertad que puede manifestarse a través de infinitas formas distintas, ¿no? Cuando el Lama se refiere a que la realidad aparece luminosamente, quiere decir que creamos, percibimos realidades construidas que luego creemos que son sólidamente reales, ¿no? Entonces, cuando el Lama dice esto es, porque aparece de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, esto es una botella, ¿cierto? Pero eso no es, porque podría ser un proyectil, si lo lanzo, ¿cierto? O podría ser algo para sujetar papeles, ¿cierto? O esto es un regador de plantas. Todo es de distintas burbujas a aparecer distintas realidades sobre algo aparentemente objetivo. Entonces, que sea luminosa, la luminosidad de la mente es que mi percepción de la botella no es independiente de mi percepción en una burbuja en particular, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, soy alguien que ayuda a dar una charla, ¿cierto? El jueves voy a estar en casa de mis papás en Viña y voy a ser un hijo. Y es otra burbuja, otra dinámica, ¿sí? También estoy pensando ahora que a los 10 años nos cambiamos de ciudad, de Curicó a Punta Arenas. Aproveché el cambio de ciudad para dejar de ser cristiano, ¿no? Me presenté como Gonzalo en el siguiente colegio y de ahí surgió otro jugador, ¿no? Era otro juego, otro tablero. Entonces está esa libertad de lo que se llama el budismo la gran apertura, que podemos jugar muchos juegos, pero habitualmente desde nuestra visión naif, como de realismo ingenuo, diríamos, de la filosofía, creemos que la realidad está dada allá afuera y que Gonzalo es Gonzalo y una identidad sólida, ¿no? O es un psicólogo, ¿no? Pero mi mamá me ve de otra forma, por ejemplo, y pasa un perro y me ve de otra forma, ¿cierto? Como uno está jugando un ajedrez y el tablero está electrificado por la atención y la intención de ganar, de pronto pasa un perro sin ningún respeto y pasa a llevar todas las piezas, ¿cierto? Porque para el perro no hay un peón, no hay un alfil, no hay una torre, hay juguetes, ¿no? Hay cositas de madera que puedo morder, por ejemplo. ¿Es más real mi realidad sobre el tablero o la del perro? Entonces, la lucidez y la compasión en las relaciones tiene que ver con tomar perspectiva de que mi visión no es la única posible sobre cómo se construye un espacio relacional y que mi mirada no es necesariamente la mejor o la única posible, y cómo miro determina las acciones que tomo. Es decir, cómo miro los seres en particular, porque la ética está más involucrada con los seres sintientes que con las mesas, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, cómo miro un ser determina qué tipo de acciones son posibles, ¿no? Por ejemplo, hoy nos parece súper obvio que las mujeres voten,
pero no lo era. Hace 100 años atrás no era obvio. O hace, qué sé yo, 40 años atrás, que una mujer tuviera una cuenta bancaria a su nombre y que no estuviera a nombre del marido. Hoy nos parece una obviedad, pero no lo es. Es algo conquistado socialmente por procesos muy costosos, donde gente, y en particular mujeres, se juegan el pellejo. Entonces, creemos que vemos sólidamente una realidad. Por ejemplo, puedo tener la visión sólida de que la mujer está para servir al hombre. Es como el orden natural, ¿cierto? No me doy cuenta que es una construcción social, ¿no? De una visión que genera sufrimiento, ¿no? Año 2016, elecciones en Estados Unidos. Trump, como uno de los candidatos, dice: los mexicanos son traficantes, los musulmanes son terroristas. Aparentemente describiendo una realidad objetiva, ¿cierto? Que habla una base que agita emociones de amenaza, que aglutina una masa de votantes por oposición al enemigo designado, el inmigrante. Parecido, elección 2024, donde dice: los inmigrantes comen perros y gatos. No sé si se acuerdan de eso. Y aparece una visión deshumanizada del inmigrante que lleva a consecuencias. Por ejemplo, generar un aparataje policial que puede apresar gente en la calle. Entonces, hablamos de compasión y lucidez en las relaciones. Brevemente, podemos pensar en la relación con nosotros mismos. Es un nivel, mi relación conmigo, cómo me veo a mí mismo y cómo me hablo en la intimidad de mi mente va a activar una sensación de amenaza o de seguridad, ¿cierto? Luego está la relación interpersonal, por ejemplo, con pareja, con padre, con hermanos, con amigos, un nivel interpersonal, y cómo miramos al otro, ¿cierto? Si lo vemos o no como un legítimo otro, diría Maturana, o si lo vemos como un disponible, como alguien que está ahí para servirme a un fin autocentrado, va a cambiar la dinámica relacional y las emociones que surgen. Y luego está el nivel social, que es cómo construimos espacios, burbujas más grandes, ¿cierto? Sociedad, donde ciertos tipos de mirada van a tener consecuencias muy prácticas, por ejemplo, de quién tiene derecho a vivir o no. Luego tenemos burbujas globales, y tenemos burbujas globales dominadas por relatos que tienen más poder de ser el relato oficial. Por ejemplo, si algún país ordenara un bombardeo a una escuela de niñas en París y mueren en ese bombardeo 180 niñas, estarían todos los noticiarios de todo el mundo y se pararía todo, ¿no? Sería causal para una guerra inmediata y una constitución de esto hay que pararlo. Pero si eso pasa en Irán, casi no llega a los noticiarios. Hay que buscarlo, ¿no? O si pasa en Sudán, aún menos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay niñas que valen más porque son de ciertos países o de otros, ¿cierto? Entonces, lo que pensamos que es objetivo es una construcción y tiene consecuencias éticas muy importantes. Una anécdota muy breve, para salir un poco incluso de lo humano. Hace un año, esto lo vi en una noticia bien interesante en un lugar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un invento muy extraño que son los mataderos móviles. Uno puede llamar a gente que viene a procesar animales que uno tenga en la casa para generar carne. ¿Sí? En vez de llevar animales al matadero, uno puede pedir: vengan a procesar los animales que tengo acá. Una de estas empresas se equivocó de dirección y procesó, es decir, faenó 2 cerdos de un lugar que no correspondía. Y esos cerdos no estaban criados para consumo, sino que eran mascotas de la familia. ¿Vale? Entonces, noten la reacción ahora que digo mascota.
¿cierto? Porque les recuerdo que el jamón o el salame que comen son cerdos también, ¿cierto? Sí comen. ¿Ah? Entonces, la familia obviamente cuando vuelve a casa y ve a sus mascotas fanadas, es un escándalo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dentro de la burbuja, creación humana, creemos que la categoría mascota es autoexistente, ¿no? Pero es completamente autorreferencial. Entonces, a nosotros nos resulta escandaloso que en algunos países se coma perros, por ejemplo. Nos parte el corazón. Pero es completamente arbitrario desde el punto de vista de animales como seres sintientes. Entonces, arbitrario. Si lo veo como un objeto de consumo, está ok. Si lo veo como mi mascota, merece respeto, ¿cierto? Entonces, esto estamos haciendo constantemente con otros seres humanos, con otros animales y con los ecosistemas. Si vemos un bosque como recurso forestal, va a ser muy distinto a verlo como un lugar sagrado, como nuestras tradiciones nativas de todas partes del mundo. Si vemos a los trabajadores de una empresa como seres humanos, tal como yo, o si lo veo como recursos humanos, el trato va a ser muy distinto. Es distinto ver a una persona que a ver un recurso humano. ¿Estás de acuerdo, Lama? Ok. Entonces, así en síntesis, creo que a nivel intrapersonal, mi relación conmigo, mi relación interpersonal y nuestra relación social, todos los seres deseamos básicamente lo mismo, que es sentirnos seguros, contentos y conectados. Seguros quiere decir no amenazados, no estar sujetos a ataques físicos o psicológicos. Eso es estar seguros. Contentos quiere decir que tenemos nuestras necesidades satisfechas. Eso es estar contento. Y conectados es sentirnos en vínculos donde nuestra subjetividad es reconocida como algo importante. Si yo no me trato a mí mismo con un mínimo respeto, voy a tener un conflicto en mi relación intrapersonal, ¿cierto? De hecho, sabemos por la investigación que si yo me autocritico destructivamente en mi mente, se activan las zonas de amenaza de mi cerebro. Tal como si alguien me dice idiota, o si yo me digo idiota, se activa la amígdala, el cortisol, la adrenalina en mi cuerpo. Para mi cerebro antiguo, que comparto con otros animales, no hay diferencia. Yo me maltrato, se activa la amenaza como si alguien me amenazara. En relación, lo mejor en una relación de amistad o de colegas o de pareja o de familia, lo mejor de nosotros va a surgir si nos tratamos de una forma en que nos sentimos seguros, contentos y conectados. En que no nos estamos amenazando, donde estamos satisfaciendo o ayudando a satisfacer nuestras necesidades y nos sentimos tratados en un vínculo de respeto, de validación, seguro, contento y conectado. Pero a nivel social, no vamos a tener paz realmente social si no nos aseguramos que todos se sientan seguros, es decir, no amenazados, contentos, es decir, satisfechos en sus necesidades básicas. Alimentación, salud, acceso a un trabajo, una vivienda digna. Y conectados, es decir, vistos, o sea, teniendo un nacimiento, como dice el Lama, dentro del contexto. Entonces, cuando más seres se sienten seguros, contentos y conectados, todos estamos más seguros. Pero es muy difícil pretender que no haya, por ejemplo, violencia cuando hay, por ejemplo, brechas de desigualdad o insatisfacción de necesidades básicas donde la gente está amenazada. Los seres humanos, bajo amenaza, generan emociones defensivas, la rabia, el miedo. Y desde esas emociones actúan agresivamente. Eso, un par de ideas que quería compartir. Sí, yo quiero muy brevemente complementar un punto gracias, que me parece importante con la reflexión que va emergiendo, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿No? ¿Qué hacemos?
que hacemos. Y ahí, por lo menos para mí, se me aparece en el horizonte la importancia de la ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado como el ejercicio de poder mirar al otro como legítimo otro, el ejercicio continuo y quizás la práctica también de mirarme a mí con dignidad. Lo digo práctica porque creo que hay que entrenarlo, practicarlo, probablemente nos vamos a equivocar, seguro nos vamos a equivocar, pero necesitamos volver a practicar. Reconocer la dignidad del otro, sea ser humano, sea animal, tener la visión clara de que mascota y animal son distinciones construidas, ¿no? Y ahí surge una conciencia, ¿no? Que puede mirar al otro y mirar al otro como alguien que requiere y necesita cuidado, ¿no? Yo creo que, por lo menos para mí, el reconocimiento del otro ser como ser sintiente y la conciencia de la vulnerabilidad y la importancia, por ende, del cuidado hacia el otro, son como el hilo amarillo, ¿no? Como por ahí hay que seguir. Creo que la ética del cuidado permite conectar también varios puntos, tanto a nivel personal como a nivel relacional con los otros y también a un nivel como macro, social. Eso, veo. Lama, no sé si quiera agregar algo. Eu vou aproveitar que estamos no fim, não há como seguir a discussão, eu vou trazer um tema polêmico e eu me vou embora. Por exemplo, eu creio que a abordagem ética ou moral não vai funcionar. Nós precisamos de uma coisa mais grande. Eu creio que uma coisa mais grande é os ciclos apreciativos que estamos aqui mirando, porque necessitamos criar realidades sem... eu não tenho nenhuma esperança em a abordagem que nós vamos, por exemplo, criar uma identidade ética que pareça não ser harmonizada a burbuja que eu estou operando. Por exemplo, nós estamos em uma burbuja. Nessa burbuja eu deveria ganhar, pero eu vou introduzir um elemento para não ganhar. Eu creio que não vai funcionar. E eu creio que surgiu agora, nesse tempo, a expressão woke, que significa mais ou menos isso. Para mim é muito violento a crítica e a nomenclatura que passam a designar como woke, mas essencialmente é isso. Há muitas coisas erradas. Nós deveríamos estabelecer regras e, portanto, através das regras e da imposição de boas normas e educação, transformar as coisas. As pessoas, eu não sei bem como começou isso. É um movimento de extrema direita. Mas nós temos que aprender o que está acontecendo nesse tempo. Como esses movimentos podem ganhar força. Para mim é uma coisa muito mala utilizar essas expressões. Mas procuro entender o que passa. O que passa para mim é que há como que um agotamento das normas como bases para o comportamento. Assim. Eu creio que Trump representa esse tipo de situação no qual qualquer coisa pode ser hecha. Porque há como um agotamento da possibilidade das regras. Mirem as regras religiosas. Se os 10 mandamentos
cristianos resolvessem, estava tudo resolvido há muito tempo. Mas nós temos essa dificuldade. Então, há um momento que parece que as regras, elas são vistas de uma forma inferior. E aí, então, uma rejeição inadequada, assim, pero rechaço, pero nada que substitua. Então, fica um suspenso. Então, eu creio que nós estamos vivendo agora um tempo em que essas regras estão desaparecendo, mesmo em política internacional, de uma forma completamente descarada, assim, uma forma que eu não sei explicar. Tamanha comportamentos completamente equivocados. Pero esses comportamentos são sustentados como naturais e as coisas seguem. Assim. Eu creio que é um momento difícil e que nós vamos melhorar. Pero eu penso que é necessário dar nascimento às pessoas através de um processo de inclusão, de nascimento efetivo, onde nos miramos uns aos outros e assim vamos andando. Eu não acredito em las regras. Quando vamos mirando, por exemplo, dentro do budismo também, aquilo é um processo inicial, que terá que ser substituído por outros processos mais profundos de transformação. Então deixo essa coisa meio polêmica assim. Mas eu agradeço. Então. Bueno, está muy interesante, lo noto también en vuestros rostros y tenemos que ir cerrando porque ya estamos en el tiempo que habíamos definido para esta presentación. Probablemente de aquí se abren muchas conversaciones, inquietudes, ojalá también prácticas, y queremos agradecerles por su presencia aquí hoy. Quiero pedirles que podamos darle un aplauso a nuestros invitados, a Gonzalo, a Lama. Muchas gracias. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por ser parte de esta buena burbuja que nos acogió hoy. Tierra pura. Tierra pura. Buenas ideas. Eso. Bien, pues, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias por abrir esse Una universidad, esa la llena.